Diz assim a palavra de Deus no Salmo 18, versículo 6: Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Eu vou ler mais uma vez. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. O texto que nós acabamos de ler foi escrito pelo rei Davi, inspirado pelo Espírito Santo. Segundo as orientações do cabeçalho deste salmo, originais do hebraico, diz o seguinte: ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Os irmãos conhecem a história. Davi era o principal general do rei Saul, e quando ele saía para fazer as batalhas, as mulheres que recebiam o rei, o general e os soldados gritavam assim: Saul abateu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Eles colocaram Davi como mais poderoso do que Saul. Isso foi gerando no coração de Saul um ciúme muito grande. E nós bem conhecemos a história de que por causa da rebelião do rei Saul, Deus trocou o império. Ele disse que não deixaria mais Israel nas mãos de Saul, mas o daria para Davi. Só que enquanto Davi não assumiu o império, a luta de Saul foi para matar Davi, para destruir Davi, uma vez que ele queria perpetuar-se no poder. Ele queria que o seu filho Jonatas fosse o seu sucessor, e assim por diante. Mas Deus já havia decidido diferente. Só que Davi estava na batalha, estava na luta. Para onde ele ia, o rei Saul ia atrás para poder matá-lo. E ele teve pelo menos em duas ocasiões, a possibilidade de abater o rei, porque o rei, com todo o seu séquito, com todos os seus soldados, estava acampado para poder matar Davi. E uma vez Saul entrou numa caverna para ir no banheiro, e ali Davi poderia ter matado o rei, mas ele não o fez. E outra vez Saul e o seu general estavam dormindo, e Davi estava do lado dele, e o seu principal soldado disse: olha, com um golpe só eu resolvo essa parada para você. Ele disse assim: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E em tudo isso Davi não pecou. Davi guardou-se diante de Deus, confiando que Deus iria cumprir a sua palavra, e confiando que no tempo de Deus tudo aconteceria. E de fato foi exatamente isso que aconteceu. Porque em determinado momento das batalhas, Saul e todo o seu império foram vencidos pelos filisteus, e estes mataram a Saul, mataram a Jonatas, mataram o irmão dele também. E de repente os inimigos do rei Davi, seria o rei, mas os inimigos de Davi que queriam a sua morte, acabaram morrendo sem que ele precisasse fazer nenhuma coisa. Ou seja, Deus atendeu às orações de Davi. Deus atendeu à necessidade do rei Davi.
Para nós aqui, quem de nós já não atravessou por angústias? Cada um de nós já atravessou angústias. O irmão Florisvaldo passa por angústias físicas muitas vezes. A irmã Cris passou por uma cirurgia ocular há poucos dias, uma grande e profunda angústia. E qual de nós, o Senhor está com dores no corpo intensas, passou por cirurgia, foi operado em dezembro, né? O Senhor já pensou, nós passamos por cirurgia. Eu estou aqui também pregando, mas segurando aqui no púlpito, porque eu estou com o piriforme da minha coluna inflamado. Quem de nós não atravessa angústias? Todos atravessamos. Mas uma coisa Davi fez e que nós devemos fazer também. No verso 6 ele diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor. Esse invocar aqui não é do jeito que a gente usa no linguajar popular. Olha, ele me invocou, né? Me deixou nervoso. Não é nesse sentido. Invocar é clamar, invocar é chamar, invocar é implorar. Na minha angústia eu clamei ao Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, nós preferimos na nossa angústia reclamar para os familiares, reclamar para os políticos, reclamar para os conhecidos, reclamar na igreja, reclamar na internet, reclamar. Nós somos ávidos e profissionais na arte da reclamação. Nós reclamamos, pensando que isso vai trazer para nós algum benefício ou nos livrar desta angústia. Mas isso não nos livra e não nos traz benefício algum. Davi, ao invés de reclamar, ao invés de fofocar, ao invés de partilhar com a sua família, com seus conhecidos, os seus soldados, fosse quem fosse, ele fez diferente. O que ele fez na angústia dele? O que ele fez? O que ele fez, meus irmãos? Ele invocou o Senhor. Ele clamou a Deus. Muitas vezes nós clamamos a Deus como último recurso, quando na verdade deveria ter sido o primeiro recurso. Depois que nós esgotamos todas as alternativas, depois que nós esgotamos todas as possibilidades de ajuda, de atenção, de solução para os nossos problemas, e nós não vemos mais nada, aí então nós nos lembramos de clamar ou de invocar o nome do Senhor. Por isso que muitas vezes a solução atrasa. Ela atrasa porque nós demos entrada no guichê errado. Não é assim quando nós temos que fazer alguma coisa numa repartição pública, e os irmãos sabem que nas repartições públicas eles são ávidos pela burocracia. O irmão vai com uma demanda, pega uma fila imensa, chega lá, a pessoa fala: não é aqui, é naquela fila. Aí você sai dessa fila e vai para outra. Quando esgota essa fila, também não é aqui, é no primeiro andar. Você vai no primeiro andar, não é aqui, é no outro endereço. Aí você vai no outro endereço e fala: não, falaram errado, naquela primeira fila que você tomou. E aí você vai. E aí a solução demora. Nós fazemos a mesma coisa. Nós clamamos para as pessoas que não têm poder de solução. Nós clamamos para os amigos que não têm poder de solução. Muitas vezes até tem, mas muitas outras vezes não tem a vontade de fazer. Eles têm o recurso, eles têm a condição, mas falta-lhes a vontade, falta-lhes o empenho. Diz o texto do profeta que maldito é o homem que confia no homem. Quantas pessoas trabalharam para campanhas políticas
não por causa do seu ideal, que deveria ser o motivo que o levasse a esta luta e a estas bandeiras, mas em troca de um cargo, em troca de uma ajuda, em troca de um benefício. E então o candidato ganha, e você, com a maior boa vontade, diz: bom, então agora vamos ao cumprimento daquela promessa. Ele diz assim: você assinou o papel comigo? Não, então eu não devo nada para você. Eu ganhei, obrigado pela sua ajuda, vá com Deus. Não é assim mesmo? Nós ficamos na dependência das pessoas, e aquele que espera nos homens se frustra. Às vezes nós tentamos um tratamento de saúde que tem a promessa de que nos trará a cura daquela enfermidade, e de repente, quando nós tratamos, descobrimos que não há cura nenhuma em tudo aquilo que fizemos. E então, de porta em porta, de balcão em balcão, de guichê em guichê, nós vamos recebendo as respostas negativas. Quando nós vemos que nada mais resolve, nada mais satisfaz, então aí nós nos lembramos de clamar ao Senhor e pedir e invocar a sua graça, o seu nome, o seu poder, a sua vontade, a sua decisão. Mas se nós alterarmos o nosso comportamento e começarmos a buscar o Senhor em primeiro lugar, buscai a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É o que diz Mateus 6,33, e aquela linda canção que as crianças costumam cantar. Se nós fizéssemos isso também, nós evitaríamos muitos dissabores. E quando nós buscamos a presença de Deus na nossa angústia, Deus enxuga as nossas lágrimas. Ele não promete que as nossas lutas serão fáceis. Ele não promete nos tirar da provação. Os irmãos se lembram que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando estava para ser entregue por Judas Iscariotes aos principais sacerdotes e escribas, foi até o Getsemane orar e clamar ao Pai, dizendo: Pai, todas as coisas te são possíveis, se quiseres, afasta de mim este cálice. Quer dizer, afasta de mim esse sofrimento. Mas Jesus completou esta frase dizendo o quê? Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. E de fato Deus não afastou o cálice de Jesus, não afastou o sofrimento de Jesus, mas deu forças para que Jesus suportasse toda aquela dor, morresse e depois ressuscitasse e se tornasse vencedor em toda esta batalha. O livro de Apocalipse nos diz: sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Então, nas nossas angústias, irmãos, a primeira pessoa que nós devemos procurar é Deus, procurá-lo em oração. Às vezes você está com insônia, não consegue dormir, vai se entuchar de remédios, toma banho, se enxuga, põe uma roupa, não dá certo, levanta, liga a TV ou vai para o celular. TV já é coisa do passado, né? Vai para o celular, vai ver vídeos e o sono não chega, quando você poderia parar tudo e dizer o seguinte: eu vou invocar o nome do Senhor, e diz para ele: Senhor, eu estou com insônia, eu estou cansado de procurar o sono, esse sono não chega, me ajuda, Senhor, atende a minha súplica. E Deus é presente. Quando nós estamos com dores insuportáveis, dores que nós não desejamos para o nosso pior inimigo, mas quando nós procuramos a presença de Deus, o nosso Pai, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, Deus
está presente e nos dá o bálsamo da libertação e de diminuir a intensidade das nossas dores. Deus é presente. Antigamente nós não tínhamos tantos instrumentos de comunicação e não sabíamos se uma pessoa estava vindo, se não estava, se ela estava bem, se não estava mal. Nós só tínhamos uma opção: esperar no Senhor, não era assim? Hoje nós queremos rastrear a pessoa por onde ela está. Olha, ela está passando por aqui. O que adianta eu ver ela passando por aqui se eu estou lá longe? Não adianta nada. Nós devemos aprender a confiar em Deus. Davi disse: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. É a Ele que eu tenho que gritar: socorro, Senhor. Estou sem dinheiro, estou sem emprego, estou sem saúde, estou sem paz familiar, estou com demandas que não consigo resolver. Invoca pelo socorro de Deus, diz: Deus, socorro, eu preciso do Senhor. Como diziam os antigos: valha-me Deus, olha por mim, Senhor, olha a minha dor, olha a minha luta. E eu tenho uma experiência que me vem à mente quando eu falo sobre isso, porque a minha filha Ruth Cristina, a mais velha, ela nasceu com um problema de saúde, em que o seu intestino empedrava, e levaria um bom tempo para que ela pudesse tornar-se normal. E numa dessas vezes, Elaine e eu estávamos viajando numa casa, numa ilha, e naquela casa e naquela ilha não havia socorro médico, e de repente a minha filha com dores na barriga, e ela então começou a parar de respirar, e ela foi arroxeando, e eu catei a minha filha, fui lá fora, ergui diante de Deus naquela escuridão, disse: Deus, leva a mim, não leva a minha filha, tenha piedade, Senhor, socorro. E quando eu baixei a minha filha, eu dei um safanão nela, ela voltou a respirar. Corremos com ela para atendê-la no hospital. Pela graça de Deus, Ruth está aí, prestes a completar 9 anos de idade, com a saúde perfeita, com a graça do Senhor. Como isso foi possível? Clamando pelo socorro de Deus. Deus é presente, Deus é real. Quando nós estamos enfrentando problemas sentimentais, gostamos da pessoa errada, ou estamos com desentendimentos, clamemos pelo socorro de Deus, porque Deus é presente. Ele é o melhor terapeuta, Ele é o melhor psicólogo, Ele é o melhor solucionador de problemas sentimentais. Portanto, meus irmãos, também quando temos uma igreja pequena, queremos que ela cresça, se desenvolva, devemos pedir socorro a Deus, porque muitas vezes esperamos a solução dos homens, e os homens não solucionam. Esperamos a solução das organizações, e elas não respondem na medida daquilo que precisamos. Mas se nós clamarmos a Deus dizendo: socorro, Senhor, Deus é presente, Deus é real, Deus atua. E posso dizer aos irmãos que nesta vida cristã já pude ver a mão de Deus socorrendo a sua obra muitas vezes. Uma delas, e eu me lembro muito bem disto, foi quando a nossa pequenina igreja, que alugava um espaço, perdeu metade dos seus membros por questões locais, foram embora. Tínhamos cerca de 90 pessoas, ficamos com 40 mais ou menos, e das 40 nem todas eram frequentes, e o aluguel estava muito difícil de ser pago, e de repente
eu clamei, eu disse: socorro, Senhor. E então um irmão da igreja disse: pastor, estão dispondo de um imóvel, uma avenida bem melhor, só que o imóvel custa mais de 1/3 do aluguel daqui, o aluguel mais 1/3. Eu disse: meu irmão, se nós não conseguimos pagar nem o aluguel daqui, como é que nós vamos pagar a quantia deste aluguel e mais 1/3, quase mais uma metade? Ele disse: mas não custa a gente ir conhecer. Então fomos lá, os homens da igreja, conhecer, e nos encantamos por aquilo, mas é mais ou menos assim, é muita melancia para o nosso caminhão. E eu disse: irmãos, tudo isso aqui é muito bonito, muito bacana, mas nós não temos condições de alugar isso aqui. Aí os homens reagiram, falando: não, pastor, a diferença é o quê? R$600. E, ó, eu dou 50, ele dá 70, o outro dá 30, o outro dá 100, não sei o quê, por 6 meses, é o tempo do trabalho crescer, e além do nosso dízimo, nós vamos dar essa oferta a mais para pagar o aluguel. Eu falei: olha, vocês é que estão falando isso, vocês vão assinar um papel, porque depois, quando o dono da propriedade cobrar, eu sei a quem vou pedir o recurso que falta. Não, pode deixar, pastor. E eu digo aos irmãos, em uma semana, aquele trabalho que estava sucumbindo, foi para um lugar que era mais ou menos quase 4 vezes maior do que aquele que nós tínhamos, e Deus nos abençoou, não deixando o seu trabalho minguar ou fechar. Clamamos a quem? A ajuda de organizações? Não. A ajuda de políticos? Não. A ajuda dos bancos? Não. A quem nós clamamos? Clamamos a Deus. E quando a gente clama a Deus, Deus mostra as soluções. Não foi assim que Agar, no deserto, estava com seu filho quase morto de sede, e de repente: Agar, levanta. E ela, quando levantou, viu lá um poço d'água. O poço estava lá, ela não enxergava, mas quando o anjo de Deus tocou sobre ela e sobre o lugar, ela detectou o poço. Às vezes a solução está tão perto da gente e a gente não é capaz de enxergar, mas se a gente clama por socorro a Deus, Deus abre os nossos olhos, e Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, eu espero que esta palavra davídica, onde ele diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele responde: Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Quando ele fala do seu templo, não era o templo de Salomão, porque nem construído estava. Não era do tabernáculo também, onde os judeus faziam o seu sacrifício. É lá do céu. Ele do seu templo me ouviu o meu clamor, e Ele certamente lhe atendeu às minhas necessidades. Clama a Deus, meu irmão. Clama a Deus em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Diz a Bíblia: clama a mim e eu te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas, e firmes, que ainda não sabes. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmão Pedro, o senhor ora para que o Espírito de Deus aplique essa